Boa noite a todos que nos acompanham pelos canais oficiais do São Paulo. Vamos então dar início à entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo após a vitória por 2-1 sobre o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta, repórter José Edgar de Matos, GE. Globo. Parabéns pela vitória deste domingo. A gente sabe que é complicado, né, uma equipe retomar depois de uma eliminação de uma atuação como aconteceu na quarta-feira contra o Fortaleza. Mas eu gostaria de saber qual é a sua análise da partida dessa vitória, em que o São Paulo apresentou bom nível, conseguiu responder bem ao sufoco do Atlético Goianiense no fim e, né, conquistou os 3 pontos. Qual que é a sua análise e quais os pontos mais positivos que você enxergou da atuação deste domingo? Boa noite. Boa noite. Os pontos mais positivos é que o São Paulo voltou a jogar bem, voltou a ter o prazer de jogar um bom futebol. Acredito que fizemos um grande primeiro tempo, ótimo. Segundo tempo tivemos a possibilidade de aumentar o placar. Talvez a vontade de ganhar este jogo fez que talvez nos complicamos um pouco a vida com o 2-1, mas se devo falar exclusivamente do jogo, São Paulo mereceu ganhar, talvez mais tranquilamente com bola, não porque concedió alguna opção ao rival, mas sí com um placar talvez um pouco mais grande. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Crespo, boa noite, parabéns pela vitória. Aproveitar um pouco dessa sua fala, né, da tranquilidade. O São Paulo tinha uma vitória, ao meu ver, na mão. Estava jogando melhor mesmo e poderia ter feito até mesmo o terceiro gol antes de sofrer o gol. Agora, esse gol que o São Paulo sofre é que eu gostaria de perguntar para você. Certamente é algo que incomoda, porque é um erro que é evitável. O São Paulo, das 20 partidas, só não tomou gol em 6 delas. O que você acredita que está acontecendo, que o São Paulo acaba sofrendo gol em várias partidas, e o que está sendo feito para corrigir esse fator? Obrigado, Crespo. Boa noite. Todos os jogos sempre têm um defeito, uma situação particular. Então, hoje pode ser uma pequena distração e gol. Talvez outro dia vai ser a bola parada, e outro dia, sempre quando você tem um jogo, dificilmente tem o jogo perfeito, é difícil. Sempre temos coisas para corrigir, situações, mas acredito que quando tem a possibilidade de ganhar, é muito mais fácil a percepção de tudo. A vontade de querer fazer um resultado e voltar página era muita. A gente fez isso, mas sobretudo por a maneira que São Paulo tentou de jogar futebol. Porque o prazer de passar bola, de jogar bola, de criar situações, é uma situação que me dá tranquilidade. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo. Vamos dar início na sequência com o volante Luan, eleito pela transmissão da partida como o craque do jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos então dar início à entrevista com o volante São Paulino. Primeira pergunta, repórter Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Luan? Boa noite. Eu queria tratar de 2 temas contigo. O primeiro, sobre como que foi a conversa entre os jogadores depois da eliminação da Copa do Brasil. O que vocês colocaram como metas a partir de agora? O que acham que precisam melhorar depois dessa eliminação? E o segundo tema, o que você, como jogador, dentro de campo, achou de um esquema voltando a ter 4 homens na primeira linha de zaga e não mais os 3 zagueiros como o São Paulo vinha atuando regularmente na temporada? Obrigado. Boa noite. Respondendo a primeira pergunta, eu acredito que todos nós jogadores estamos incomodados com essa situação, conversamos entre a gente, diretoria e comissão. Então, o primeiro passo era ganhar o jogo hoje, tirar o São Paulo dessa situação.
E hoje foi apenas o primeiro passo. Vamos continuar trabalhando, quarta-feira já tem outra final. E é assim que a gente vai encarar o resto do Campeonato Brasileiro, cada jogo como se fosse uma final para colocar o São Paulo cada vez mais em cima da tabela. E respondendo a segunda pergunta, acredito que independente de qualquer formação, acho que o professor Crespo e a comissão sabem o que é melhor para o São Paulo, estuda cada equipe e sabe qual é a melhor estratégia para cada jogo. Repórter Eduardo Afonso, canais ESPN. Luan, tudo bem? Parabéns aí pelo jogo, pela vitória do São Paulo. Eu também tenho duas perguntas para você, se for possível, né? A primeira, eu queria que você falasse um pouquinho do Gabriel Neves, né? A gente viu você jogando aí a parte final do jogo com ele. As características dele, pelo que você sentiu nos treinamentos, é possível a gente imaginar uma dupla de contenção, você e ele, ou você imagina que vocês estão disputando a mesma posição? E uma segunda, eu sei que é parte tática, você acabou de falar que parte tática é com o Crespo, mas é só uma dúvida para o cara que protege a defesa. Se o Crespo optar por Rigoni, Calleri e Luciano, 3 atacantes, o setor defensivo dá conta com 3 homens lá na frente? Obrigado, parabéns. Fala, Edu. Referente ao Gabriel Neves, é um grande jogador, pude observar nos primeiros treinamentos dele na semana. É uma escolha da diretoria e do professor Crespo na vinda dele. E cada jogador que chega para agregar. Então, independente se ele jogar ou jogar comigo ou ele estiver jogando, o que importa é o São Paulo. O São Paulo é maior do que qualquer jogador. Então, acredito que o professor Crespo vai saber fazer a melhor escolha. Então, estamos todos para ajudar aqui o São Paulo. E em relação à segunda pergunta, acredito que se é 4-3-3, 4-4-2, se é os 3 atacantes, acredito que nós, principalmente ali da parte defensiva, temos que fazer o nosso trabalho, cada vez mais evoluir e trazer mais segurança tanto para o Volpi, mas principalmente para a equipe, para não tomar gol. Obrigado, então, Lua, pelas respostas. Obrigado a todos que nos acompanharam pelos canais do São Paulo, aos jornalistas presentes. Uma boa noite a todos. Encerramos a entrevista com o Lua.